Olá, tudo bem? Olha nós aqui outra vez, eu e meu pai. Velho não, né, pai? Não, Meu pai. meu pai, Para a gente gravar mais um vídeo. Benção, pai? Deus te abençoe. Muito bem. Aqui, ó. Deus te abençoe e E, que ele derrame dos céus as suas copiosas bênçãos na sua vida, amém. no seu lar e na sua prole. Eu recebo. Nós estamos na semana do Dia dos Pais, né? E eu trouxe uma proposta aqui pro meu pai. Eu já ri até antes de gravar. Lembrando de histórias de pai, né? Ele sempre conta as deles, né? Mas hoje eu falei com ele assim, pai, vamos trazer uma história do seu pai, no caso meu avô, seu Pedro. Seu Pedro tem 26 anos, eu acho, que ele faleceu, né? Mas deixou aí um grande legado e muitas lembranças. O papai estava falando aqui que foi uma vida muito difícil, né? Foi como é que se diz? Eles não viviam muito bem, né, pai? A convivência. Ele falou que tem muitas histórias tristes. Eu falei, poxa, pai, não tem uma engraçada? Ele falou assim, não tem. Aí eu falei, então, pai, então deixa eu contar a que eu lembro dele. A lembrança que eu tenho do seu Pedro, eu até chamo o papai de seu Pedro, porque meu pai é a cara dele. E eu ainda peguei ele. A gente ia na casa dele lá em São João, né? Ele tinha uma barraquinha, vendia doce, e toda vez que eu ia lá, ele me dava umas balinhas. Aqui, minha filha, toma. E aí, toda vez eu queria ir pra lá só por causa daquelas balinhas, por interesse. E a última vez que nós visitamos ele, foi eu e papai sozinhos, não sei se ele lembra. Foi pouco tempo depois que ele faleceu. Nós fomos lá ver ele, né? Ele morava com a minha tia Cecina. E aí aquilo pequenininho, porque a pessoa vai envelhecendo, parece que vai murchando, né? Aquilo bem pequenininho, ele me abraçou, aí eu abaixei a cabeça assim, ele beijou minha cabeça. Aí eu falei, tudo bem, vô? Aí ele, tudo bem, minha filha, tudo bem. Aí ele virou pro papai e falou, e tu, Zé? Como é que tu tá, Zé? Esse que eu tenho na lembrança. Mas eu gostava dele, a gente se via pouco, mas era um carinho assim, porque eu tinha o meu avô, eu não tinha mais vó, né, nem par de mãe, e avó por parte de pai também a gente não tinha mais, a gente só tinha ele. Aí eu gostava, aquele pequenininho, eu abraçava ele assim, seu Pedro. Mas ele partiu, né? Já tem um bom tempo. E hoje a gente está aqui para contar uma história de pai. E meu pai vai contar a história dele. Pena, né, que não tem história, não tem história engraçada, feliz. Foi um momento muito difícil que eles passaram junto. Mas vou deixar ele contar uma, né? De lembrança aí. Aí a gente fala, né? Do limão a gente faz uma limonada, depois a gente ri. Hoje ele conta pra gente rir. Conta aí, pai. De todas as coisas que o senhor passou com o seu Pedro, desde pequenininho, até o senhor casar, né? Ir para sua casa, criar, montar a sua família, uma história assim que mais chama a atenção o senhor, que mais marcou, vamos dizer assim. Acredito que todas marcaram. Mas uma assim que mais marcou. Conta aí pra Se eu for gente. marcar com carimbo assim no meu corpo, as oportunidades que eu tive com meu pai, o que ele fez comigo, eu fui carimbando na cabeça, assim. Eu estaria hoje feito uma múmia Todo de carimbado. tanto carimbo. Porque o meu pai, infelizmente, Deus a tenha onde ele merecer, mas meu pai nunca foi aquele paizão, conforme se usa essa expressão hoje. Meu pai sempre foi aquele pai que gostava de sacrificar. E ele tinha um amor imenso por minha irmã, que era depois de mim. Era o esquilingue dele. Então a minha mãe olhava aquilo e achava aquilo ridículo. Aí ela passou a fazer o seguinte, ele tinha aquela paixão pela filha, aí mamãe
agora eu vou amar o meu filhão. Aí era filho para aqui, filho para lá, me chamava de meu hominho, né? E eu fui crescendo, trazendo aquilo na minha bagagem, e de fato chegamos a um ponto de eu não vou dizer assim, me apaixonar pela minha mãe, mas eu queria muito ela para mim. Então tudo meu era dela. E o que era dela era meu. Então vivia assim, o gato e o rato. Mamãe e papai, eu e a minha irmã. Cada um tinha um. Parecia até que não era irmão. E com aquilo a gente levamos a vida até separar um do outro. E hoje eu estou aqui para contar essas histórias. Eu nem gosto de falar porque não foi muito boa para mim, não. E ele casou novamente e eu fui obrigado a sair e deixar a casa, por causa da esposa dele, e foi aquela coisa toda, né? E por último o que ele fez, ele abandonou a casa, deixou a mulher e pediu refúgio lá em casa. Meu pai, aí eu levei, ele trouxe, ainda fui buscar os pertences dele, ajudar ele a trazer a roupa, que móvel não. Móvel ele não trouxe nada lá para casa, só roupa. E meu pai veio para minha casa, eu dei aquele carinho como filho, demonstrei para ele que eu tinha uma certa paixão por ele. Tanto é que eu gostava de vestir a roupa dele, eu sentia aquele cheiro gostoso, eu cheirava a roupa dele, até as calças dele eu vestia. Eu tinha aquela paixão por ele, mas ele não tinha por mim, não. Mas nem por isso eu deixei de fazer o meu papel como filho. Ele pediu asilo lá em casa, eu prontamente dei, ainda ajudei ele a carregar os pertences dele lá para casa. Arrumei um emprego para ele. Isso não é muito estranho para o pessoal da nossa área ali do antigo Novo Mundo. Arrumei emprego para ele ali, para ele trabalhar. E trabalhava o dia, à noite ia lá para casa, jantava, ia dormir. Mas isso foi por muito pouco tempo. Até nisso, ele deixou a desejar comigo. Quando eu pensei que estava tudo bem, meu pai anoiteceu e não amanheceu lá em casa. Pegou os pertences dele e foi embora. E me deixou assim, pensativo. O que foi que aconteceu? E quando eu fui encontrar com ele novamente, foi num leito do hospital, lá em Japeri. Soube que ele estava muito mal, então eu fui lá, conversei com ele um pouquinho, logo em seguida, poucos dias, ele faleceu. Eu voltei para o funeral dele. Até então. Mas, às vezes eu olho para mim, diz o povo que eu tenho a imagem dele, eu tenho a mesma figura dele, coisa e tal, mas não o espírito e o papel dele com relação à família. São muito diferentes. Se eu pudesse eu construir uma mansão, botava todos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, ficar tudo ali, numa panela só. Mas não posso fazer isso, né? O traçado de Deus para a vida de uma família não tem comparação. Ele que faz tudo, determina tudo. Hoje eu estou na minha casa, casei de novo, claro, porque viu, deixei não,
eu fiquei naquela situação que me incomodava muito, sozinho. Eu digo, não, eu vou casar de novo. Apesar de que eu conversava muito com a esposa, que se eu fosse primeiro do que ela poderia casar tranquilo, até porque é bíblico, né? Ser fiel até a morte. E isso nós fomos. Eu fui para ela, como ela foi para mim também. Mas o destino de Deus, a sabedoria dele, é que faz as coisas acontecer como ele quer. Ela tomou para si, eu fiquei sozinho, tinha 1 ano e pouco, quase 2 anos, sozinho, mas um cidadão que sentia a falta de uma esposa. Tanto é que eu consegui arrumar uma, a qual sou o esposo dela hoje, e casamos. O que é que eu fiz? A minha casa em que eu morava, com a minha esposa, ficou, deixei para minha filha caçula, a Daniela, que hoje tem 3 amores lá, que eu não dou por dinheiro nenhum, como netos, de maneira nenhuma. Prezo muito ela. Eu casei, deixei a minha casa para ela, casei e vim para a casa casa da mulher, onde eu estou hoje. Aqui e agora. E diferente, né, pai? Diferente do que seu pai fez, né? Eu acho que Do que o senhor passou, né, quando ele por casou de tudo que novo. eu faço, já fiz, faço e espero ainda fazer, não chega nem aos pontos. Ao contrário do que meu pai fez Que o comigo. seu Pedro fez. Dou muitas graças a Deus e dizer para vocês que ainda tem pai. Mesmo ele sendo igual ao seu Pedro, mas faça como o José aqui fazia. Cheirava a roupa dele. O cheiro do papai é tão bom, gostoso. A minha mãe até reclamava. Deixa ser bobo, menino. Não, mamãe, que eu acho. Papai é tão cheiroso, né? Mas ele era o contrário. Contrário. Mas nem por isso deixou de amá-lo, né? Não. E quando ele mais precisou, o senhor estendeu a Eu mão. fui, né? eu que dei total cobertura para ele. E a menina não tinha, era eu mesmo. Fica essa mensagem, né? Mesmo tudo que ele passou, os momentos difíceis que ele passou com meu avô, as histórias, como eu falei, né? Ele falou que não tinha muita história boa, mas como o pessoal fala, né? Do limão faz uma limonada. E tá aí hoje. E ele não seguiu os passos que o pai dele fez com ele, né? Que é totalmente diferente com a gente. O papai sempre procurou dar o de melhor pra gente. Se eu for contar aqui as lembranças que eu tenho desde criança, são muitas coisas. Todo final de ano a gente ia para a loja para fazer crediário, para comprar roupa de final de ano. E aniversário ele sempre presente, sempre dava uma coisa, e minha mãe fazia uma festinha. Então ele fica essa mensagem, né? Mesmo ele recebendo aquela dureza, né, do coração do meu avô, ele não foi isso para os filhos. Ele foi o contrário, né? Ele agregou, juntou, que hoje todo mundo é unido, todo mundo está ali. Cada um casou, está nos seus cantos, mas somos uma família, unidas, em prol dele, que hoje a gente não tem mais a minha mãe, mas tem ele. E eu procuro fazer o que eu posso, né? É assim, é gravar um vídeo, é lembrar ele essas histórias que ele gosta, é contar piada para ele rir, é passar aqui que ele fica todo bobo quando eu venho aqui para tomar café. Então são essas coisas que eu vou guardar também pro resto da minha vida, são lembranças. Ele tinha as histórias tristes, né? Mas transformou em alegres através dos filhos. E a gente vai passar isso de geração em geração, que é que a gente passa para os nossos filhos. Acredito que eu e meus irmãos, a gente passa isso. O ensinamento que a gente recebeu, tanto de papai como de mamãe, e a gente procura levar isso para a nossa vida. Então, você que tem seu pai, igual ele falou, você que tem o seu pai, trata com carinho, cuida, dá atenção.
Ó, às vezes eu chego aqui, papai conta uma história que eu já escutei, ó, 300 vezes, mas eu não me importo, eu escuto de novo. Eu falei, é mesmo, pai? Ih, deu maior coisa. Eu falei, meu Deus, mas foi, Zé Ave. Igual minha mãe falava com ele. Então, é isso que eles precisam. É atenção, é ouvir, é deixar falar. Aqui, às vezes a pessoa fala assim, os vídeos são tão grandes. Eu falei, poxa, eu não posso ficar cortando ele. Ele quer falar, deixa ele falar. Quem quiser ouvir, ouça. Né? Mas ele gosta, né? E ele não sai mais, não vai para os outros lugares, ele fica mais em casa. Então eu acredito que quando eu venho aqui é uma oportunidade dele falar, né, pai? Se expressar, contar as coisas. Ele conta a história do gato, a história do vento. Hoje eu vim aqui, ele tô com tudo da ventania, que tem um gato que tá vindo aqui comer a comida do gato dele. Isso é bom, são momentos que eu vou guardar para toda a vida. Faz bem a ele e faz bem a mim, né, pai? Eu acredito que quem assiste também deve se reconhecer e falar, poxa, que legal, né? Faz bem para a pessoa também. E isso que é importante. E é isso que eu levo dentro de mim. E Deus, eu acho que Deus abençoa. Abençoa tanto ele quanto a mim e quem assiste, quem gosta, quem curte nossos vídeos. Né, pai? Exatamente. Então, ó, a gente vai desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais velhos, pais novos, o que ainda não é pai vai estar quase sendo pai, né, pai? Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe, dê vida, dê saúde, que todos possam passar um domingo maravilhoso, né, junto com os seus. Quem não puder, tá longe, dá uma ligadinha. Ó, pai, lembrei, ó, Feliz Dia dos Pais, isso faz tão bem, né? Dá um abraço, dá um cheira a roupa, igual ele cheirava. Ele cheirava a roupa do pai dele. Deixa eu cheirar a sua, pai. O cheiro de pai. Cheiro do meu pai. Tá bom? Então fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. E firme aí, se cuida. E continua assistindo nossos vídeos. Gostou, pai? Amém, eu adorei. Eu quero dizer o seguinte, deixa eu falar aqui agora. Eu, pessoalmente, congratulo-me com todos os cidadãos que hoje são pai e talvez não tenha a frequência de pai, não é lá tão próxima, é distante, mas que reconheça que você é pai, que você é avô, que você é bisavô. Se eles não recompensam, peça a Deus para abençoar a eles. Eu faço pela minha família 1, 2, 3, 4 orações por dia. E ainda tinha as extras, né? Porque agora tem uma extra. Agora minha mãe é 4, o Brasil é 5. Aqui, a Debrinha. Entra nesse pacote 2 vezes. Aí, viu? Tá? Amém. 2 vezes. E assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, tá? Meu cordial abraço. Um velho pai. Está pronto aqui para partir para a eternidade, a hora que o Papai do Céu quiser. Vai tá agora bom? Não. 120. É 8,4. Então, mas vai chegar a 120. Ó, feliz Dia dos Pais para todo mundo, tá? Vou deixar aqui, ó, meu cheiro no meu pai. Como se estivesse dando um cheiro em todos os pais que estiverem assistindo o nosso vídeo, tá? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tchau. Amém. E o seu abraço? Ó, a todos o meu abraço. Tá? Tchau.